Agora sim, então vamos falar sobre a eleição da Câmara e do Senado, que acontece na sexta-feira, a escolha das novas mesas diretoras e, sobretudo, do presidente das duas casas. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, o senador Renan Calheiros prometeu inaugurar um novo perfil na sexta-feira, primeiro dia da nova legislatura, liberal, reformista e governista convicto. Olha só, abro aspas para o senador, é verdade esse bilhete, hein, ó. Você conhecia o velho Renan, o novo chega sexta-feira e vai discordar do outro em muita coisa, o outro era mais estatizante, este será um Renan liberal que vai ajudar a fazer as reformas. Sobre a reforma da Previdência, a Renan diz que vai ser aprovada, diz que ela será aprovada se ele comandar o Legislativo, isso aconteceria pela 5ª vez na sua carreira. E nessa terça-feira, essa quarta-feira, né, a bancada do MDB realizou sua primeira reunião. Renan saiu vencedor em 2 pontos, conseguiu fazer a sua oponente, Simone Tebet, recuar de uma candidatura avulsa, caso seja derrotada dentro do partido, e ganhou a adesão da bancada na defesa de que a eleição do Senado seja com voto fechado. Isso, aliás, é uma decisão judicial, né? Passou até pelo Supremo. Questionado se o novo Renan vai defender que Flávio Bolsonaro seja levado ao Conselho de Ética do Senado, com risco de perder mandato, o senador disse que o Conselho é foro excepcionalíssimo e que não é para isso. Sobre a proximidade dele com o ex-presidente Lula, Renan disse, abro aspas para ele, o velho Renan vai sair de cena, mas ele tem uma história que não pode ser apagada. Vamos lá, Vera, você que está em Brasília. É uma história que não pode ser apagada e da qual a gente deveria estar livre já, né, no ano da graça de 2019. É de um cinismo, Silvio, velho Renan, novo Renan, é o mesmo Renan de sempre, o mesmo Renan lá da República de Alagoas, que ajudou a impingir o Collor abaixo da nossa goela, que agora fez ali, subiu no palanque com Lula livre, enquanto pôde, para pegar os votos dos pobres coitados lá de Alagoas, que ainda acreditam nessa mistificação e que agora está vendendo o quê? Está vendendo para o governo a possibilidade de que ele pode matar no peito o caso Flávio Bolsonaro. E esse está sendo um dos grandes trunfos que ele está erigindo ali nas conversas de bastidores dele, Renan Calheiros. Qual é a situação? Uma situação bastante complexa. Ele tem votos para ganhar na bancada, mesmo porque o voto na bancada é secreto, né? É diferente o voto da bancada do plenário, mas ele não tem garantia de que vai ganhar no plenário. Por quê? Porque o Fux fez também um puxadinho nessa decisão. Ele disse que não é questão do Supremo, que não vai se imiscuir nisso, mas que o voto pode ser aberto no plenário. Então já tem várias questões de ordem sendo preparadas para, na sexta-feira, assim que abrirem a votação, serem apresentadas pedindo voto aberto. A mesa deve negar de ofício, dizendo que o regimento fala em voto fechado, mas vai haver novos recursos para que a questão de ordem seja votada, aí sim em voto aberto. Se houver uma votação para que se decida se o voto é aberto ou fechado, aí é uma prévia que o Renan vai saber como é que está a situação dele nos outros partidos. Se a maioria dos senadores votar para que o voto seja aberto, ele deve tirar o time de campo, porque aí sabe que vai perder em voto aberto. E aí, o que eles fariam? Buscariam de volta a senadora Simone Tebet. Isso tudo, se antes da decisão da bancada não ficar muito claro para ele que a sua situação no plenário é muito ruim e que ele não tem chances. Porque aí eles podem já decidir na reunião da própria bancada do PMDB, do MDB no caso, que a candidata é a senadora Simone Tebet. Então o Renan, hoje ele tem as cartas para ganhar na bancada, mas está inseguro pela primeira vez quanto às suas chances de plenário. E aí eu me dirijo aqui ao nosso ouvinte, nosso internauta do 3 em 1, que é um público que ajudou ali nas manifestações do impeachment, que pediu nova política. É sério, Renan Calheiros, presidente do Senado, pessoal, ninguém vai fazer nenhuma manifestação, os movimentos estão tentando fazer manifestações a esse respeito. Estão esbarrando na falta de adesão das pessoas. E isso está encorajando os senadores a olharem primeiro para o umbigo deles, primeiro para o problema deles ali, que o Renan sabe o problema de cada um e vai se oferecendo para resolver, a moda da velhíssima política, e ele vai acabar nessa base conseguindo se eleger de novo. Ele se eleger de novo, presidente do Senado, significa um grande ponto de interrogação quanto à pauta do juiz Sérgio Moro. Ponto de interrogação não, eu diria que é a possibilidade dele colocar essa pauta para dormir, para a gaveta.
E uma grande incógnita em relação à reforma da Previdência, porque o velho Renan, que é o mesmo Renan de hoje, Renan de sempre, o velhaco, ele não é a favor da reforma da Previdência. Foi contra ela na campanha. Subiu em palanque lá em Alagoas para defender o PT, para dizer que é contra a reforma da Previdência. É esse que vai presidir o Senado na nova era? É isso que se quer para o Brasil? Alguém com poder para emparedar o presidente da República e para decidir o que se vota e o que não se vota no Brasil? Eu acho um pouco engraçado. Então, as redes sociais que serviram tanto na campanha, cadê? Cadê a mobilização? Cadê a mobilização anti-Renan? Ele está lá, está jogando as cartas conforme a sua conveniência. Era, inclusive para tirar ou colocar a senadora Simone Tebet no tabuleiro. Então, a carta está com ele. Resta saber se a sociedade ainda tem algum poder para fazer com que uma eleição que é num colegiado interno e segue a essas regras e a essa lógica, vai traduzir o que as urnas decidirão em outubro. Vamos lá, sigo com você, Joel. Pois é, e o Renan aí teve uma boa jogada que foi conseguir se aproximar do governo Bolsonaro. Primeiro está em conversas com o Paulo Guedes lá atrás, mas que ele repetiu agora recentemente, mais do que isso. Esse caso Flávio Bolsonaro caiu como uma luva para ele, né? E ele já indicando para o Flávio uma possível defesa dele, não deixar que o Comitê de Ética do Senado faça lá o juízo sobre ele. E o Flávio Bolsonaro também já deu declarações de se no passado se colocava contra o Renan de uma forma muito explícita, agora não, agora já está dizendo não, acredito que qualquer senador ali, qualquer candidato à presidência do Senado agora vai estar junto do governo na defesa aí das reformas. Eu não tenho dúvida de que algum tipo de reforma da Previdência o Renan Calheiros até quereria aprovar no Senado. Mas eu suspeito fortemente que terá muitas exceções aí, por exemplo, exceção que ele citou esse ano, que são os militares. Então vai vir aí uma reforma cheia de benefícios, cheia de proteções a classes especiais, uma reforma que fica aquém do que a gente gostaria, mais do que isso, aquém do que o Brasil precisa. E mais do que isso, depois de passado esse momento, sem dúvida alguma, o governo Bolsonaro ficará nas mãos do que há de mais velho e de mais fisiológico na política nacional. Um momento, portanto, para todos pensarem se é isso mesmo que querem, mas, curiosamente, dado o rolo no qual o Flávio Bolsonaro se meteu, um rolo típico da velha política brasileira, ele ficou com o rabo um pouquinho preso ali também, não está tão fácil para o governo se desgrudar dessa. E aí, Andreasa? Tem algumas variáveis aí a serem consideradas, né? Primeira, obviamente, o Renan Calheiros não é confiável. Quando ele pede que nós nos lembremos do histórico dele, ele pede que nós nos lembremos do seu histórico camaleônico e de traições conhecidas e do modo como sempre manipulou as informações que tem sobre os outros pares. Um outro dado, porém, é que ele é um senador eleito da República. Ele foi votado democraticamente pela população de Alagoas. E um governo, seja qual for, não pode ideologicamente ou por motivos partidários se negar a interlocução com alguém, ainda que seja o Renan Calheiros. A isso se soma o fato de o governo inexistir no Senado. Ah, mas tem o Major Olímpio. Existe Major Olímpio, está chegando agora. Não tem nenhuma expressão, mal conhece aquilo ali. Ah, mas tem o Flávio Bolsonaro. Pois é, tem o Flávio Bolsonaro. Tinha. Pode até ser que ele se reconfigure, mas agora é alguém fraco, que a rigor aceita o abraço do Renan Calheiros para se salvar. Abraço que, para além dos contatos do Renan com o Paulo Guedes, pragmaticamente, aproxima Renan Calheiros do governo Jair Bolsonaro. Qual é a situação do governo Jair Bolsonaro em relação à eleição do Senado? Qual é a única possibilidade? Não se meter. Porque se meter é o pior cenário, é meter o pé pela mão. Não tem entrada no Senado, não tem articulação no Senado, mal tem na Câmara. Imagine numa estrutura como o Senado. Então, desde longe, o governo torce por um desfecho que seja ou a Simone Tebet ou alguém do círculo que se forma por oposição, que tem o Tasso Gereissati, Álvaro Dias, Esperidião Amin, por aí. Qualquer dessas soluções será vitoriosa para o governo sem meter a mão. Agora, a vitória do Renan, que não é descartada, pode não ser uma derrota para o governo. E essa deveria ser a única preocupação do governo, não ser derrotado nessa eleição para o Senado, já que não tem muito a fazer.
A decisão, a rigor, sobre o que acontecerá no Senado, cabe ao PMDB. Se esse partido se mantiver unido, provavelmente em função da Simone Tebet, seria a maior força de união, considerando o cenário que a Vera descreveu brilhantemente, o MDB tende a presidir o Senado, mas que o governo não se meta nessa história. Em curto prazo, qualquer que seja o vencedor no Senado, inclusive o Renan Calheiros, não será hostil à reforma da Previdência. Quando o Renan diz que se apresenta agora como um liberal e tal, ele está fazendo uma sinalização clara, objetiva, pragmática, cínica sim, mas objetiva, de que, olha, contem comigo para aprovar esse troço. Agora, isso é em curto prazo. Em médio e longo prazo, aí sim, com o Renan na presidência do Senado, o governo vai ter os problemas, como tiveram todos aqueles que trombaram com o Renan ao longo da história. Ou não? Então, o que o governo pode fazer no Senado? Torcer para que ele não ganhe. Oi, Vera, você tem um complemento, é isso? Tenho, porque isso é no curto prazo, como a Andreasa bem disse, mas uma vez aboletado lá na cadeira de presidente do Senado, a gente sabe como o Renan Calheiros age, né? Ele manipula a pauta, manipula os assuntos ao seu bel prazer. Com o PMDB, o MDB, fora de todas as outras posições de mando no país, e com essa cadeira e essa caneta sendo as únicas que lhes restam, ele vai querer negociar posições para o MDB. E a situação do filho governador lá, que foi algo que ele fez nos governos Dilma e Temer, a partir da presidência do Senado. Vai também tentar usar essa cadeira para tirar os seus desafetos das outras posições de comando no próprio MDB. Ontem, na reunião da bancada, ele foi extremamente truculento para cima da senadora Simone Tebet. Ela abriu mão da liderança para disputar a presidência e fez essa declaração algo amedrontada de que não se lançaria candidata avulsa, porque o Renan Calheiros e os seus bate-paus, Jader Barbalho, Eduardo Braga, foram para cima dela de uma maneira descrita como bastante truculenta por vários senadores com os quais eu conversei. Na base da jagunçada mesmo. Ó, aqui quem manda é a gente, aqui vale a regra velha do jogo. Então, para ela ter alguma chance, ela teria de ter o suporte desses outros partidos que têm agora vários outros candidatos. Qual é a dificuldade desses partidos de abrirem mão dessas outras candidaturas e a lançarem? É justamente essa, ela está acuada, não sabe se vai lançar uma candidatura avulsa. Ela está sendo ali bastante estimulada pelo PSDB. O Tasso Gereissati é um que abriria a mão da candidatura para apoiá-la caso ela demonstrasse essa possibilidade de peitar o Renan no plenário. Mas se ela vai para lá no voto secreto e perde para ele, depois de ter perdido na bancada, ela fica numa situação muito fragilizada. Então, tem todas essas posições aí sendo analisadas. O fato do MDB ter deixado sua decisão para quinta-feira não é por acaso, é para deixar muito pouca margem de manobra para os outros partidos. E só mais uma informação quanto à posição do governo, embora tenha recolhido os flaps publicamente, o ministro Onyx Lorenzoni segue tentando viabilizar o seu correligionário Davi Alcolumbre como essa opção. É difícil que o DEM fique com duas casas, né? Muito complexo, tendo ele sido derrotado nas eleições presidenciais e eleito bancadas moderadas, medianas. Mas o Onyx Lorenzoni segue sim nessa articulação, embora de uma maneira um pouco mais discreta. Joel, pra gente amarrar esse bloco do 3 em 1. Pois é, e acho que o próprio governo não acredita tanto na possibilidade da vitória aí do Alcolumbre, porque também não tá indicando claramente que tá com ele ali, né? Seria o ideal pro governo, mas na prática, o medo do governo pode ser que se não der o Renan, se não vencer um nome como Renan, venha alguém da oposição mesmo, isso será um problema. Então, se aliar ao que há de mais velho da política nacional, que foi a estratégia de todos os governos da redemocratização que conseguiram fazer alguma coisa, talvez seja o que a gente vai ver aqui novamente. Eu vejo um aceno de Carlos Andreasa, diga lá. Agora, o ouvinte me diga o que se passará na cabeça, na mente de Onyx Lorenzoni, que mal consegue articular na Câmara, se metendo na eleição do Senado, operando por um candidato do DEM, como se isso fosse uma possibilidade.
gastando uma energia e capital político do governo Bolsonaro, que não é dele, para algo que é matéria perdida, ou alguém acredita no mundo real que o DEM possa ter 3 ministérios, inclusive ele, Onix, presidir a Câmara e presidir o Senado? Que gente é essa que escolhe um sujeito desse para comandar a Casa Civil? Meu Deus do céu!